Sabe aquele momento em que você olha para o calendário e percebe que já se passaram 6 anos desde que você foi convidado para alguma coisa na sua própria família? Pois é. Eu tô aqui agora, sentado nessa cadeira, olhando para vocês, e ainda não acredito que deixei as coisas chegarem até esse ponto. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história daquelas que você escuta e pensa não é possível que isso aconteça de verdade. Mas aconteceu. Comigo. Tudo começou há 6 anos, quando meu filho Ricardo e a esposa dele, a Patrícia, compraram aquela casa grande. Sabe aquele tipo de casa que tem um quintal enorme, churrasqueira de alvenaria, piscina? Pois é. Eles fizeram o primeiro churrasco lá numa tarde de domingo. Eu lembro que era março, porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem que fiz sozinho pro litoral. Cheguei na sexta, e no sábado meu filho me ligou. Pai, amanhã a gente vai fazer um churrasco aqui em casa para inaugurar a churrasqueira. Vai ser só a família da Patrícia, sabe como é? A mãe dela ajudou muito com a decoração da casa e tal. Mas pode ficar tranquilo, no próximo a gente te chama, combinado? Eu disse que estava tudo bem. Afinal, a sogra tinha ajudado, era justo. Eu mesmo tinha dado 50 mil reais de entrada para eles conseguirem comprar aquela casa. Mas tudo bem, o próximo seria o meu. Só que o próximo nunca chegou. 2 semanas depois, a minha filha Luciana me ligou toda empolgada. Pai, você não vai acreditar. O Ricardo e a Patrícia fizeram um churrasco incrível no fim de semana passado. A casa dele está maravilhosa. Ela nem sabia que eu não tinha sido convidado. Quando eu mencionei, ela ficou sem graça. Ah, pai, deve ter sido alguma confusão. Você sabe como é, eles estavam nervosos com a casa nova. 1 mês depois, teve outro churrasco. Dessa vez era para comemorar o aniversário do cunhado da Patrícia. Novamente, eu não fui convidado. Ricardo me ligou na segunda-feira seguinte, quase como quem não quer nada, e soltou. Pai, desculpa não ter te chamado no fim de semana, mas era uma coisa do trabalho do cunhado da Patrícia, sabe? Muita gente que você não conhece. Ia ficar chato para você. Mas relaxa, no próximo a gente te inclui com certeza. No próximo. Essa frase começou a ecoar na minha cabeça como uma sentença. Eu tinha acabado de me aposentar da firma onde trabalhei durante 35 anos. Tinha sido engenheiro civil, construí prédios, pontes, viadutos. Fui respeitado, reconhecido. Minha esposa tinha falecido 3 anos antes, vítima de um câncer fulminante que não deu nem tempo de a gente se despedir direito. Os últimos 3 anos tinham sido de uma solidão que corrói, sabe? Aquela solidão que não é só ficar sozinho fisicamente, mas é sentir que você está se tornando irrelevante para o mundo. E para os seus próprios filhos. Mas eu continuava pagando as contas. A faculdade particular da minha neta Marina, filha do Ricardo, que estava no 2º ano de medicina. 15 mil reais por semestre. O plano de saúde da família inteira do Ricardo. Ele, a Patrícia e os 2 filhos. 3.200 por mês. A prestação do carro da Luciana, porque ela tinha passado por um divórcio complicado e estava se reerguendo. 850 por mês. E ainda tinha as ajudas extras, mercado, remédio, roupa das crianças, material escolar. Eu não me importava. Eram meus filhos, meus netos. Era para isso que eu tinha trabalhado tanto, não era? Para poder ajudar quando eles precisassem. E eu tinha condições. A aposentadoria era boa, e eu tinha alguns investimentos que renderiam bem. Não era rico, mas vivia confortavelmente e podia ajudar. O segundo churrasco que eu não fui convidado foi em junho. Era para comemorar o aniversário da Marina, minha neta. 18 anos. Aquela neta que eu embalei quando era bebê, que eu busquei na escola durante anos quando o Ricardo e a Patrícia trabalhavam. Eu descobri pelo grupo da família no aplicativo de mensagens. Alguém postou fotos. Todo mundo lá, sorrindo, com aquele churrasco espetacular ao fundo. A Marina cortando um bolo de 3 andares. E eu, na minha casa, olhando aquelas fotos no celular, sentindo um aperto no peito que eu não conseguia nomear. Liguei pro Ricardo no dia seguinte. Tentei manter a voz firme, mas acho que ele percebeu que eu estava abalado. Filho, vi as fotos do aniversário da Marina. Ficou bonito. É, pai, foi legal. Olha, é que foram tantas pessoas, sabe? A Patrícia convidou as amigas dela, tinha os colegas da faculdade da Marina,
a família toda dela. A gente achou que ia ficar muito tumultuado para você. Você não gosta muito de aglomeração, né? A gente pensou no seu conforto. No meu conforto. Ele decidiu pelo meu conforto sem nem me perguntar. Ricardo, eu adoraria ter ido. Era o aniversário de 18 anos da minha neta. Eu sei, pai, eu sei. Mas olha, no próximo a gente se organiza melhor e te inclui. Prometo. Aliás, a gente tá pensando em fazer um churrasco no mês que vem, mais tranquilo, aí com certeza você vem. Combinado? Combinado. Promessa feita. Promessa quebrada. Julho chegou e passou. Nenhum churrasco. Agosto também. Em setembro, teve outro. Descobri porque a Luciana me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha gostado da costela. Ela achava que eu tinha ido. Quando expliquei que não tinha sido convidado, ela ficou indignada. Pai, isso não tá certo. Vou falar com o Ricardo. Ela falou. E o Ricardo me ligou, irritado. Pai, a Luciana veio aqui me fazer um escândalo por causa do churrasco. Olha, você sabe como é corrido aqui, a gente esqueceu de te avisar. Não foi por mal. E outra, você sempre diz que tá ocupado. A gente achou que você não ia querer vir num aviso de última hora. Eu nunca disse que estava ocupado. Eu sempre esperava ser chamado. Mas não adiantava discutir. Tudo bem, filho. Só me avisa do próximo com antecedência. Pode deixar, pai. No próximo você vem com certeza. Primeiro ano completo. 6 churrascos na casa do meu filho. 0 convites para mim. A Luciana começou a me convidar para almoçar na casa dela todo domingo. Eu percebi que era piedade. Ela via que eu estava sendo excluído e tentava compensar. Eu agradecia e ia, mas não era a mesma coisa. Eu queria ser incluído porque era parte da família, não porque era um coitado que precisava de atenção. O segundo ano foi uma escalada perversa. Os churrascos continuaram. Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, que deveria ser o dia mais importante para eu estar lá, considerando que minha esposa tinha morrido, Dia dos Pais, esse foi o ápice da ironia, aniversários, promoções no trabalho da Patrícia, inauguração da piscina aquecida que eles instalaram. Cada evento, eu descobria depois. Pelas fotos no grupo da família, pelas menções casuais da Luciana, pelos comentários inocentes dos meus netos quando eu ia visitá-los durante a semana. Vovô, no churrasco de domingo tinha um castelo inflável. Que legal, meu amor. Você se divertiu? Muito. Por que você não foi? Ah, o vovô não foi convidado dessa vez. Por quê? Que? A pergunta que eu mesmo não conseguia responder. E toda vez que eu confrontava o Ricardo, a resposta era uma variação do mesmo tema. Foi corrido, esquecemos. Achamos que você não ia gostar. Tinha muita gente que você não conhece. No próximo a gente te inclui. No próximo. Sempre no próximo. Enquanto isso, eu continuava pagando. Medicina da Marina. Segundo ano completo. Plano de saúde. Prestação do carro. As emergências que apareciam. O ar-condicionado da Luciana que quebrou. O notebook do filho mais novo do Ricardo que precisava ser trocado. O tratamento dentário da Patrícia. No terceiro ano, eu comecei a perceber um padrão mais sutil. Quando eu aparecia na casa do Ricardo durante a semana, sem avisar, sempre tinha aquele clima estranho. Como se eu tivesse interrompido algo. A Patrícia ficava visivelmente desconfortável. As crianças, que antes me recebiam com alegria, agora pareciam constrangidas. Uma vez, eu cheguei e tinha uma família inteira lá. Desconhecidos para mim. Estavam na área da piscina, tomando refrigerante, as crianças brincando. O Ricardo me viu e ficou pálido. Pai, o que você tá fazendo aqui? Vim te visitar. Posso? Claro, claro. É que, olha, esses são os amigos da Patrícia. Eles vieram passar a tarde aqui. Mas não é um churrasco formal nem nada, é só uma visita casual. Só que eu podia ver a churrasqueira acesa. Podia sentir o cheiro da carne. Podia ver as pessoas à vontade, como se aquilo fosse um evento planejado. Ah, sem problemas. Não vou atrapalhar. Só vim trazer aquele dinheiro que você me pediu emprestado mês passado. R$ 3.000. Tá aqui. Entreguei o envelope.
O Ricardo pegou com obrigado murmurado. Nem me convidou para ficar. Nem me apresentou pros amigos. Eu dei meia volta e fui embora. No caminho de casa, eu chorei pela primeira vez desde o funeral da minha esposa. Chorei porque entendi. Eu não era mais bem-vindo. Eu era tolerado. Era um provedor financeiro, mas não um membro da família que merecia estar presente nos momentos bons. O quarto ano foi quando eu comecei a anotar. Não sei por quê. Talvez porque eu precisasse de provas concretas de que não estava ficando louco, de que aquilo realmente estava acontecendo. Comprei um caderno comum, desses de capa dura, numa papelaria da cidade. Comecei a registrar meticulosamente. Março, churrasco de inauguração da área gourmet ampliada. Descobri pelas fotos no grupo. Marina postou um vídeo da nova churrasqueira de inox importada. Não fui convidado. Paguei neste mês. Faculdade Marina, 15 mil. Plano de saúde, 3.200. Prestação carro Luciana, 850. Conserto geladeira Ricardo, 1.200. Total, R$ 20.250. Abril, churrasco de Páscoa. Páscoa! A Marina postou foto com ovos de chocolate artesanais. Eu não sabia nem que eles iam fazer alguma coisa. Ricardo me ligou na segunda e disse foi uma decisão de última hora. Pai. Não fui convidado. Paguei. Faculdade Marina, 15 mil. Plano de saúde, 3.200. Prestação carro Luciana, 850. Dentista Neto Gabriel, 2.400. Total, R$ 21.450. Maio, churrasco Dia das Mães. Dia das Mães. A mãe dos meus filhos morreu há 4 anos. Eu deveria estar lá, lembrando dela com eles. Mas não. Foi um churrasco para a família da Patrícia comemorar a mãe dela. Descobri quando Gabriel me ligou na segunda perguntando se eu tinha gostado do churrasco. Ele achava que eu tinha ido. Tive que explicar para um menino de 8 anos que eu não fui convidado. Não fui convidado. Paguei. Faculdade Marina, 15 mil. Plano de saúde, 3.200. Prestação carro Luciana, 850. Viagem da família Ricardo para praia, 8 mil. Total, R$ 27.050. Página após página. Mês após mês. Cada entrada era uma pequena punhalada. Mas eu continuei registrando. Virou quase uma obsessão. Não só os churrascos e os pagamentos, mas os sentimentos também. Junho, me sinto invisível. Liguei pro Ricardo 3 vezes essa semana. Ele não atendeu nenhuma. Mandei mensagem. Resposta seca. Tô ocupado, pai, a gente fala depois. Churrasco pro aniversário de casamento deles. 5 anos. Eu paguei o casamento. Cada centavo. R$ 50 mil. E não fui convidado pro aniversário. Paguei este mês. Lista de gastos. Total, R$ 22.130. Julho, sonhei com a Ana, minha esposa, hoje. Ela me perguntou por que eu aceito ser tratado assim. Não soube responder, nem no sonho. Acordei chorando. Sem churrascos este mês, aparentemente. Ou tiveram e nem postaram fotos. Paguei. Lista. Total, R$ 19.050. O caderno virou meu confidente. Meu testemunho. Minha evidência de que eu não estava inventando, não estava exagerando. Aquilo era real. E estava me destruindo aos poucos. Teve um momento em agosto daquele ano que quase me quebrou completamente. Era o aniversário do Bruno, o neto mais velho. 15 anos. Eu me lembrava de quando ele nasceu. Eu que levei o Ricardo para o hospital às 3 da madrugada quando a Patrícia entrou em trabalho de parto. Fiquei na sala de espera por 7 horas. Quando o Ricardo saiu para me avisar que tinha nascido um menino, a gente se abraçou e chorou junto. Naquele momento, eu senti que meu legado continuaria. Que aquele menino era parte de mim. 15 anos depois, eu descobri pela vizinha da Luciana que tinha tido uma festa enorme. A vizinha tinha visto as fotos porque era amiga da Patrícia nas redes sociais. Ela, inocentemente, me perguntou: Senhor Rodrigo, que festa linda pro seu neto, né? Deve ter sido especial para você. Eu menti. Foi sim. Muito especial. Depois, fui pro banheiro e vomitei. Vomitei de tanta angústia,
de tanta dor acumulada. Sentei no chão frio do banheiro e fiquei ali por não sei quanto tempo, só tentando respirar. Quando consegui me levantar, liguei pro Ricardo. Nem esperei ele falar. Por que eu não fui convidado pro aniversário do Bruno? Silêncio. Longo silêncio. Pai, olha. Não. Não me dá desculpa. Eu quero a verdade. Por quê? Por quê? Porque ia ter muitos amigos dele, sabe? Adolescentes. E a gente achou que você ia se sentir deslocado. Deslocado no aniversário do meu neto? Pai, não complica. Eu peguei esse menino no colo quando ele nasceu. Eu gritei. Nunca tinha gritado com o Ricardo antes. Eu paguei o hospital. Paguei as fraldas. Paguei a escola dele a vida inteira. E agora eu tô complicando porque quero estar no aniversário de 15 anos dele. Pai, você tá sendo dramático. Não, Ricardo. Eu tô sendo real. Pela primeira vez em 4 anos, eu tô sendo real. Você não me quer por perto. Pode admitir. Não é isso. Então é o quê? Outro silêncio. Então, ele disse algo que mudou tudo. Você não se encaixa mais na nossa vida, pai. A gente evoluiu. Você ficou para trás. Desliguei. Fiquei olhando pro celular como se fosse um objeto alienígena. Evoluiu. Ficou para trás. Como se eu fosse um móvel velho que não combinava mais com a decoração nova. Aquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na sala escura, só eu e meus pensamentos. O Boris, que eu já tinha adotado nessa época, veio deitar aos meus pés, como se soubesse que eu precisava de companhia. Foi ali que começou a mudar algo em mim. Não foi de repente. Não foi uma decisão consciente. Foi mais como uma rachadura numa represa. Pequena no começo, mas que aos poucos ia se alargando. No 5º ano, eu comecei a questionar mais. Comecei a exigir explicações mais concretas. Parei de aceitar as desculpas automaticamente. Ricardo, por que eu não fui convidado pro churrasco de ontem? Pai, já te expliquei 1000 vezes. A gente faz esses churrascos pro nosso círculo social. Você ia se sentir deslocado. Como você sabe se você nunca me dá a chance de participar? Pai, não começa com isso de novo. Você tá ficando ressentido. Ressentido? Filho, faz 5 anos que eu não sou convidado para um único evento na sua casa. Como você quer que eu me sinta? Dramático. Você tá sendo dramático. A gente tem uma vida, pai. Não gira em torno de você. Aquilo me atingiu como um soco. Não gira em torno de mim. Eu nunca pedi para ser o centro das atenções. Só queria ser incluído. Só queria ser lembrado. Só queria ser tratado como parte da família, não como um banco que eles sacavam quando precisavam. Ricardo, eu só quero ser parte da família. Você é parte da família, pai. Mas você precisa entender que a gente tem nossas próprias dinâmicas agora. Você já criou a gente. Agora é a nossa vez de viver nossas vidas. Desligou. Eu fiquei ali com o telefone na mão, processando aquelas palavras. Você já criou a gente. Como se ser pai tivesse prazo de validade. Como se depois que os filhos crescem, você se torna obsoleto. Descartável. Depois daquela conversa, eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir direito. Ficava olhando pro teto, revivendo tudo. As fraldas que eu troquei quando a mãe dele estava exausta. As noites em claro quando eles ficavam doentes. Os jogos de futebol do Ricardo que eu nunca perdi, mesmo depois de trabalhar 12 horas. As apresentações de dança da Luciana, onde eu era sempre o pai mais empolgado da plateia. As formaturas. Os primeiros carros que eu ajudei a comprar. Os casamentos que eu ajudei a pagar. As mudanças que eu ajudei a fazer. Eu sempre estive lá. Pra tudo. Incondicional. Sem pensar 2 vezes. E agora, quando eu precisava sentir que ainda importava, que ainda era relevante, eu era uma inconveniência. Eu era alguém que não se encaixava mais. Que tinha ficado para trás. Comecei a reparar em outras coisas também. Pequenas coisas que, isoladas, não significavam muito, mas juntas, pintavam um quadro claro. No 5º ano,
Algo mudou em mim. Não foi de repente. Foi uma erosão gradual da minha capacidade de aceitar aquilo como normal. Comecei a questionar mais. Comecei a exigir explicações mais concretas. Ricardo, por que eu não fui convidado para o churrasco de ontem? Pai, já te expliquei 1000 vezes. A gente faz esses churrascos pro nosso círculo social. Você ia se sentir deslocado. Como você sabe se você nunca me dá a chance de participar? Pai, não começa com isso de novo. Você tá ficando ressentido. Ressentido? Filho, faz 5 anos que eu não sou convidado para um único evento na sua casa. Como você quer que eu me sinta? Dramático. Você tá sendo dramático. A gente tem uma vida, pai. Não gira em torno de você. Aquilo me atingiu como um soco. Não gira em torno de mim. Eu nunca pedi para ser o centro das atenções. Só queria ser incluído. Só queria ser lembrado. Ricardo, eu só quero ser parte da família. Você é parte da família, pai. Mas você precisa entender que a gente tem nossas próprias dinâmicas agora. Você já criou a gente. Agora é a nossa vez de viver nossas vidas. Depois daquela conversa, eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir direito. Ficava olhando pro teto, revivendo tudo. As fraldas que eu troquei. As noites em claro quando eles ficavam doentes. Os jogos de futebol que eu nunca perdi. As apresentações da escola. As formaturas. Os primeiros carros. Os casamentos. As mudanças. Eu sempre estive lá. Pra tudo. E agora, quando eu precisava sentir que ainda importava, que ainda era relevante, eu era uma inconveniência. A gota d'água veio no 5º ano, em dezembro. Era o churrasco de Natal. Eu sabia que ia ter. Todo ano tinha. E todo ano eu era excluído. Mas dessa vez, eu decidi que ia tentar de uma forma diferente. Eu comprei presentes para todo mundo. Gastei uma fortuna. Brinquedos importados pros netos. Um relógio caro pro Ricardo. Uma bolsa de grife pra Patrícia. Embrulhei tudo com capricho. Coloquei em sacolas bonitas. No dia 24 de dezembro, às 6 da tarde, eu carreguei tudo no carro e fui até a casa do Ricardo. Não avisei. Só fui. Quando cheguei, deu para ver que a festa já estava acontecendo. Carros estacionados na rua. Música. Risos. O cheiro de churrasco. Toquei a campainha. O filho mais velho do Ricardo, o Bruno, abriu a porta. Ele tinha 15 anos. Vovô, o que você tá fazendo aqui? Vim trazer os presentes de Natal, meu filho. Cadê seu pai? Ele tá lá no fundo, na churrasqueira. Mas vovô, acho melhor você. Não deixei ele terminar. Entrei. Atravessei a casa carregando aquelas sacolas. Chegando na área externa, vi todo mundo. Devia ter umas 40 pessoas. Família da Patrícia, amigos, vizinhos. Uma mesa enorme montada, decoração de Natal, árvore iluminada. Crianças correndo. Adultos conversando. Uma festa linda. E todos pararam de falar quando me viram. O Ricardo largou o garfo do churrasco e veio na minha direção com uma cara que eu nunca vou esquecer. Não era surpresa. Era raiva. Pai, o que você tá fazendo aqui? É véspera de Natal, Ricardo. Vim passar com a família. A gente não te convidou. Aquilo foi dito em voz alta o suficiente para todo mundo ouvir. O silêncio que caiu foi constrangedor. As pessoas olhavam para mim com uma mistura de piedade e desconforto. Eu sei que não me convidaram. Nunca me convidam. Mas são 6 anos, Ricardo. 6 anos que eu espero ser incluído. Então hoje eu decidi me incluir sozinho. Trouxe presentes para todo mundo. A Patrícia apareceu ao lado do Ricardo. Senhor Rodrigo, com todo respeito, mas isso é muito constrangedor. O senhor não pode simplesmente aparecer sem ser convidado. Constrangedor? Vocês sabem o que é constrangedor? É pagar a faculdade de 15 mil reais por semestre da sua filha enquanto vocês fazem festas todo mês e eu não sou convidado para nenhuma. É pagar o plano de saúde de toda essa família por 6 anos e não ser lembrado nem no Dia dos Pais. É ser tratado como um banco, mas não como um avô. Não como um pai.
As pessoas começaram a se mexer, desconfortáveis. Algumas se afastaram, outras fingiram ter algo para fazer. O Ricardo me pegou pelo braço. Pai, você tá fazendo uma cena. Vamos conversar lá dentro. Não. Cansei de conversar lá dentro. Cansei de ouvir que no próximo eu vou ser incluído. Não existe próximo. Ricardo. Nunca existiu. Coloquei as sacolas no chão. Esses são os presentes. Distribuam entre vocês. Feliz Natal. Dei meia volta e saí. Ninguém me seguiu. Ninguém me chamou de volta. Entrei no carro e fui embora. Quando cheguei em casa, eu não chorei. Eu tinha passado daquele ponto. Eu senti uma clareza estranha. Uma determinação que eu não sentia há anos. Aquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na sala, com o caderno onde eu anotava todos os gastos aberto no colo, fazendo contas. Em 6 anos, eu tinha gastado mais de 700 mil reais com aquela família. Faculdade, plano de saúde, carros, emergências, reformas, viagens, presentes. 700 mil reais. E em 6 anos, eu tinha sido convidado para 0 eventos. 0. No dia 26 de dezembro, uma segunda-feira, eu fui até o banco logo cedo. Conversei com a minha gerente. Expliquei que eu queria cancelar todas as transferências automáticas. Todas. A faculdade da Marina, o plano de saúde, a prestação do carro da Luciana. Tudo. O senhor tem certeza, senhor Rodrigo? São compromissos antigos. Tenho certeza absoluta. O senhor quer que eu avise alguém? Não. Eles vão descobrir quando as cobranças começarem a chegar. Depois do banco, fui até a imobiliária. Coloquei minha casa à venda. Era uma casa grande, 4 quartos, numa área valorizada. A corretora ficou entusiasmada. Com esse valor, a gente vende em 1 semana. Ótimo! Venda! E o senhor vai se mudar para onde? Ainda não sei, mas vou descobrir. Passei os próximos dias organizando tudo. Separei os documentos importantes. Doei a maior parte dos móveis. Guardei apenas o essencial em caixas. Contratei uma empresa de mudanças. Comprei uma passagem só de ida. O Ricardo me ligou no dia 2 de janeiro. Pai, o que está acontecendo? A faculdade da Marina ligou dizendo que o pagamento não foi feito. E o plano de saúde também mandou um aviso de cancelamento. É isso mesmo. Como assim é isso mesmo? Você esqueceu de pagar? Não esqueci. Cancelei. Silêncio do outro lado da linha. Você cancelou? Sim. Cancelei tudo. A faculdade, o plano de saúde, a prestação do carro da Luciana. Tudo. Pai, você não pode fazer isso. A gente conta com essa ajuda. Podem continuar contando. Só que não comigo. Mas pai, a Marina tá no último ano de medicina. Você vai estragar o futuro dela? Não, Ricardo. Eu paguei 5 anos de faculdade dela. Mais do que a maioria dos pais faz. Se vocês querem que ela termine, vocês pagam o último ano. Tenho certeza que vocês têm condições. Afinal, vocês conseguem fazer churrascos caros todo mês. Pai, isso é ridículo. Você tá sendo infantil. Talvez. Mas depois de 6 anos sendo excluído, acho que tenho direito de ser um pouco infantil. Então é por causa disso? Por causa dos churrascos? Você vai punir a família inteira por causa de churrascos? Não é sobre os churrascos, Ricardo. É sobre respeito. É sobre ser tratado como parte da família, não como um patrocinador. Você é parte da família. Não sou. E tá tudo bem. Mas se eu não sou parte da família para receber, também não vou ser parte da família para dar. Desliguei o telefone. Ele ligou de volta várias vezes. Não atendi. A Luciana apareceu na minha casa no dia seguinte. Ela estava chorando. Pai, o que está acontecendo? O Ricardo me ligou dizendo que você cancelou tudo. E que você está vendendo a casa? Estou. Mas por quê? Para onde você vai? Para bem longe daqui, Luciana. Pai, você não pode simplesmente ir embora.
Posso sim. E vou. Mas e a gente? E os seus netos? Aquilo me doeu. Porque eu amava meus netos. Mas eu também amava a mim mesmo. E eu tinha me perdido em algum momento desses últimos 6 anos. Luciana, você sempre foi boa comigo. Você me incluiu nos seus almoços. Você percebeu quando eu estava sendo excluído. Eu te agradeço por isso. Mas eu não posso mais viver assim. Não posso mais acordar todo dia sabendo que eu sou relevante só quando é para pagar alguma coisa. Pai, eu nunca te tratei assim. Eu sei. E por isso eu não cancelei a prestação do seu carro. Você não cancelou? Não. Eu paguei o resto do financiamento. O carro é seu. Quitado. É o meu presente de despedida para você. Ela começou a chorar mais forte. Pai, você não precisa ir embora. A gente pode consertar isso. Não pode, minha filha. Porque eu tentei consertar durante 6 anos. E toda vez eu ouvia que no próximo eu seria incluído. Mas o próximo nunca chegou. Ela me abraçou. Ficamos assim por um tempo. Quando ela foi embora, eu sabia que aquela tinha sido nossa despedida. A casa vendeu em 4 dias. Um casal jovem, empolgado com a localização. Eles pagaram à vista. Dinheiro na conta em 1 semana. Com esse valor mais os meus investimentos, eu tinha uma quantia considerável. O suficiente para recomeçar em qualquer lugar. Escolhi um lugar pequeno, no interior, onde ninguém me conhecia. Uma cidadezinha tranquila, com montanhas ao redor, ar puro. Comprei uma casa simples, de 2 quartos, com uma varanda que tinha vista para as montanhas. Não era grande nem luxuosa, mas era minha. E era suficiente. Os primeiros meses foram de adaptação. Tinha dias que eu me sentia libertado. Tinha dias que eu me sentia culpado. O Ricardo me ligou algumas vezes no começo, sempre com o mesmo discurso. Que eu estava sendo egoísta. Que eu estava abandonando a família. Que eu ia me arrepender. Pai, a Marina teve que trancar a faculdade. Você destruiu o sonho dela. Não destruí, Ricardo. Eu dei 5 anos de educação para ela. Se vocês não conseguem pagar um semestre, o problema não é meu. Você é um covarde. Você fugiu. Não fugi. Eu me libertei. Bloqueei o número dele depois dessa ligação. Bloqueei quase todo mundo, na verdade. Exceto a Luciana. Ela era a única que ainda mandava mensagens de vez em quando. Não cobrando nada. Só perguntando se eu estava bem. Tô bem, minha filha. Tô em paz. E eu tava. Pela primeira vez em 6 anos, eu tava em paz. Comecei a fazer coisas que eu não fazia há anos. Acordar sem pressa. Caminhar pelas trilhas das montanhas. Ler livros que eu tinha adiado. Conversar com os vizinhos, que eram pessoas simples e acolhedoras. Aprendi a cozinhar melhor. Comecei a fazer pães caseiros. Adotei um cachorro, um vira-lata que eu encontrei na rua. Chamei ele de Boris. Ele se tornou minha melhor companhia. Um dia, uns 7 meses depois da minha mudança, eu estava sentado na varanda com Boris ao lado, tomando um café e olhando as montanhas, quando percebi que eu não tinha pensado nos churrascos do Ricardo há semanas. Não tinha sentido aquela dor no peito. Não tinha me sentido excluído. Porque eu tinha encontrado meu próprio lugar. Foi aí que eu entendi que eu tinha feito a coisa certa. A Luciana veio me visitar uma vez. Foi um fim de semana longo. Ela chegou sozinha, sem os filhos, sem o ex-marido. Só ela. Quando vi o carro dela entrando no pequeno caminho de terra que levava até minha casa, eu senti um aperto no peito. Não sabia se era ansiedade ou alegria. Talvez os dois. Ela desceu do carro e ficou parada por alguns segundos, só olhando a casa, as montanhas ao redor, o jardim que eu tinha começado a cultivar. Tinha flores agora, margaridas, girassóis, algumas rosas que a dona Helena me ensinou a plantar. O Boris correu até ela, abanando o rabo, e ela se abaixou para fazer carinho nele. Oi, pai, ela disse quando chegou perto de mim. Oi, minha filha. A gente se abraçou. E foi um abraço de verdade, sabe? Daqueles que duram mais do que o socialmente necessário. Daqueles que falam mais do que palavras. A gente passou 3 dias conversando, cozinhando junto,
caminhando pelas trilhas. Eu mostrei para ela todos os meus lugares favoritos, a cachoeira pequena que ficava a uns 40 minutos de caminhada, a padaria da Dona Marlene onde eu comprava pão fresco todo dia, a pracinha onde eu jogava dominó. Apresentei ela pro seu Jerônimo, pra Dona Helena, pros outros vizinhos. E eu percebi, pela forma como ela interagia com eles, que ela entendeu. Ela viu que eu tinha construído uma vida aqui. Uma vida de verdade. Na primeira noite, a gente fez uma lasanha juntos. Era uma receita que a mãe dela costumava fazer, e que eu nunca tinha tentado reproduzir depois que ela morreu. Mas a Luciana trouxe todos os ingredientes, e a gente passou a tarde inteira na cozinha, rindo, errando nas medidas, improvisando. Quando finalmente saiu do forno, não estava perfeito como o da mãe dela, mas estava gostoso. E mais importante, foi feito com amor. Lembra quando a gente fazia isso com a mãe? Ela perguntou, os olhos marejados. Lembro. Ela sempre reclamava que eu colocava queijo demais. Você ainda coloca, ela riu, enxugando os olhos. A gente comeu na varanda, com o som dos grilos ao fundo e a brisa fresca da noite. Foi um dos jantares mais felizes que eu tive em anos. No segundo dia, a gente caminhou até a cachoeira. Era uma trilha que eu fazia pelo menos 2 vezes por semana, mas fazer com a Luciana foi diferente. A gente conversou sobre tanta coisa. Sobre o divórcio dela, que tinha sido mais difícil do que ela deixava transparecer. Sobre os filhos dela, que estavam crescendo rápido demais. Sobre o trabalho dela como professora, que ela amava mas que a deixava exausta. E a gente conversou sobre o Ricardo. Ele não tá bem, pai, ela disse enquanto a gente sentava numa pedra perto da cachoeira. Financeiramente, quero dizer, sem a sua ajuda, as coisas ficaram apertadas. Eu não disse nada. Só fiquei olhando a água caindo. A Patrícia tá trabalhando em 2 lugares agora. E o Ricardo pegou uns freelances além do trabalho fixo. Eles estão correndo atrás. É o que se espera de adultos responsáveis, eu finalmente falei. Eu sei. Não tô dizendo que você devia voltar a ajudar. Só tô te contando como estão as coisas. E a Marina? Conseguiu o financiamento estudantil. Vai se formar ano que vem. Mas ela pergunta de você, pai, sempre. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Porque a Marina sempre foi especial para mim. Era a primeira neta, a que eu peguei no colo quando nasceu, a que me ligava chorando quando tinha problemas na escola. O que ela pergunta? Se você tá bem. Se você tá feliz. Se você odeia a gente. Eu não odeio ninguém, Luciana. Eu sei. Mas eles não sabem. O Ricardo conta uma versão diferente da história. Ele diz que você abandonou a família por orgulho ferido. Que você estava sendo dramático sobre os churrascos. Senti a raiva começar a ferver, mas respirei fundo. E você? O que você acha? Ela me olhou nos olhos. Eu acho que você aguentou muito mais do que deveria. Eu acho que o Ricardo e a Patrícia te trataram como um banco automático e te excluíram de tudo o que importava. Eu acho que você fez o que tinha que fazer para se preservar. Obrigado por entender. Eu sempre entendi, pai. Sempre. A gente ficou em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho da água. Então ela falou de novo. Sabe o que é mais triste? Eu acho que o Ricardo realmente não percebia o que estava fazendo. Não é desculpa, mas é a verdade. Ele ficou tão absorto na vida dele, na dinâmica social dele, que ele simplesmente não te enxergou mais. Você virou uma parte da paisagem. Algo que sempre estava ali, disponível, mas não necessariamente visível. Isso não torna menos doloroso. Eu sei, mas talvez ajude a entender. Na última noite, sentados na varanda sob um céu estrelado que a gente nunca via na cidade, ela me perguntou: pai, você se arrepende? Pensei por um momento antes de responder. De ter ido embora? Não. De ter demorado 6 anos para fazer isso? Sim. Eu deveria ter tido coragem de me valorizar antes. O Ricardo pergunta de você às vezes. Ah, é? Acho que ele sente falta. Do jeito torto dele, mas sente. Sente falta do quê, Luciana? De mim ou do dinheiro? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para as estrelas,
pro Boris dormindo aos nossos pés, pras montanhas escuras recortadas contra o céu. Quando finalmente falou, a voz dela tava baixa. Eu queria poder te dizer que é de você. Mas eu honestamente não sei. Acho que ele nem sabe. Ele tá tão acostumado a ter você como um recurso que ele não sabe separar a pessoa do que a pessoa proporciona. A honestidade dela me partiu o coração e me curou ao mesmo tempo. Porque pelo menos alguém estava sendo real comigo. A Marina voltou para a faculdade, ela continuou. Eles conseguiram um financiamento estudantil. Ela vai terminar. Que bom! Ela é inteligente. Vai ser uma ótima médica. Ela queria vir junto comigo te visitar, mas ficou com medo de você não querer receber. Aquilo me tocou. Porque apesar de tudo, eu ainda amava meus netos. Não era culpa deles o que os pais fizeram. Da próxima vez, traz ela. E os outros também. Mas só se eles quiserem vir porque querem me ver, não porque querem alguma coisa. A Luciana sorriu. Combinado. Ela ficou me olhando por um tempo. Você parece diferente, pai. Mais leve. Mesmo com toda a dor, você parece livre. É porque eu sou. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou livre. Eu queria ter essa coragem. De recomeçar assim. Você tem, minha filha. Você já mostrou isso quando se divorciou. Quando decidiu que merecia melhor. Isso é coragem. Aprendi com você, ela disse, e me deu um abraço apertado. Quando ela foi embora no domingo à tarde, eu fiquei na varanda vendo o carro dela sumir pela estrada de terra. O Boris sentou ao meu lado, e eu fiz carinho na cabeça dele. É só eu e você agora, parceiro, eu disse. Ele abanou o rabo e encostou a cabeça na minha perna. Mas não era só eu e ele. Eu tinha construído algo aqui. Tinha a dona Helena, que tinha se tornado minha confidente. Tinha o seu Jerônimo e a turma do dominó. Tinha a dona Marlene da padaria, que sempre separava o pão mais quentinho para mim. Tinha o pessoal da igreja, que me acolheu sem perguntar muito sobre meu passado. Uma semana depois da visita da Luciana, a dona Helena me convidou para jantar. Não era a primeira vez, mas dessa vez foi diferente. Ela fez uma lasanha, não tão boa quanto a que eu e a Luciana fizemos, mas o gesto me tocou. Vi você fazendo lasanha com sua filha, ela explicou. Pensei em tentar também. A gente comeu, conversou sobre amenidades. Depois do jantar, sentados na salinha dela, ela me ofereceu um café e me fez uma pergunta direta, como era o estilo dela. Rodrigo, por que você veio para cá? Eu podia ter mentido. Podia ter dado uma resposta genérica sobre querer um lugar mais tranquilo. Mas a dona Helena tinha me acolhido com tanto carinho genuíno que eu senti que ela merecia a verdade. Contei tudo. Os 6 anos de exclusão. Os churrascos. Os pagamentos. A cena do Natal. A decisão de ir embora. Tudo. Ela me ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo. Então disse: meu marido morreu há 10 anos. Câncer. Nos últimos meses, meus filhos apareceram muito. Queriam ajudar. Mas o que eles queriam mesmo era garantir que eles iam ficar com a herança. Mal olhavam pro pai deles na cama do hospital. Só queriam saber dos papéis, dos documentos, de onde estava guardado o que. Ela parou, tomou um gole do café. Quando ele morreu, descobriram que ele tinha deixado metade de tudo para uma instituição de caridade. A outra metade era minha, e eu podia fazer o que quisesse com ela. Eles ficaram furiosos. Me ligavam todo dia cobrando, dizendo que aquilo era injusto, que eles mereciam mais. Sabe o que eu fiz? O quê? Mudei pra cá. Gastei uma parte da herança comprando essa casa. O resto tá investido, me dá uma renda boa. E não falo mais com eles. Já faz 8 anos. Eu fiquei olhando pra ela, essa senhora de 60 e poucos anos com olhos espertos e um sorriso triste. Você se arrepende? Todo dia. E nenhum dia. É complicado. Eles são meus filhos. Eu carreguei eles, criei eles, amei eles. Mas eles não me amam de volta. Eles amam o que eu posso dar. E chega um ponto que a gente precisa aceitar isso e seguir em frente. Como você consegue? Eu construo uma nova família. Os vizinhos aqui, a turma da igreja,
As amigas que jogo buraco toda terça. Eles não compartilham meu sangue, mas compartilham minha vida. E no final, é isso que importa. Aquela conversa mudou algo em mim. Porque eu percebi que eu não estava sozinho. Que tinha outras pessoas que tinham passado por coisas parecidas. E que era possível reconstruir. A dona Helena e eu ficamos mais próximos depois disso. Não era romance. A gente era só dois velhos solitários que tinham encontrado companhia um no outro. Mas era uma amizade profunda, do tipo que você pode contar seus medos mais escuros e saber que não vai ser julgado. Ela me ensinou a fazer pães. Sim, aos 60 anos, eu aprendi a sovar massa. No começo, era desastroso. Meus pães ficavam duros como pedra, ou então não cresciam, ou queimavam. Mas a dona Helena tinha paciência. Todo sábado de manhã, eu ia até a casa dela, e a gente passava horas na cozinha. Ela falava sobre o marido dela, sobre os filhos que a decepcionaram. Eu falava sobre o Ricardo, sobre os churrascos, sobre a dor de ser descartado. Sabe o que eu aprendi, Rodrigo? Ela me disse um dia, enquanto a gente esperava a massa crescer. A gente passa a vida inteira achando que família é sangue. Mas família é escolha. É quem escolhe ficar quando as coisas ficam difíceis. É quem escolhe te incluir, não te excluir. Aquelas palavras ficaram comigo. Aos poucos, eu fui construindo minha rotina. Acordava às 6, fazia um café forte, levava o Boris para caminhar. A gente ia até o topo do morro que ficava perto de casa. De lá, dava para ver a cidade inteira, pequena, tranquila, com suas casinhas coloridas e ruas de paralelepípedo. Era tão diferente da cidade grande onde eu passei a vida inteira. Depois da caminhada, eu voltava, tomava banho, fazia meu café da manhã. Pão caseiro com manteiga, frutas, às vezes um ovo mexido. Comida simples, mas feita com calma. Sem pressa. Sem aquela angústia de estar sempre esperando uma ligação que nunca vinha. Depois, eu cuidava do jardim. Comecei pequeno, só com algumas margaridas e girassóis. Mas com o tempo, fui expandindo. Plantei tomates, pimentões, alface. Aprendi a fazer compostagem com a ajuda do seu Jerônimo, que tinha uma horta incrível. Aprendi sobre rotação de culturas, sobre quando plantar cada coisa, sobre como lidar com pragas sem usar veneno. Tinha algo terapêutico em colocar as mãos na terra, em plantar uma semente e ver ela crescer. Era um processo lento, que exigia paciência e cuidado. Mas o resultado era real tangível. Ao contrário dos 6 anos que eu passei investindo emocionalmente numa relação que não dava frutos. À tarde, eu ia até a praça. O grupo de dominó se reunia debaixo de uma árvore enorme, uma mangueira que devia ter mais de 100 anos. Eram sempre os mesmos, seu Jerônimo, seu Alcides, seu Maurício, seu Ronaldo. Homens entre 60 e 70 e poucos anos, todos aposentados, todos com suas histórias. Eles me acolheram sem perguntar muito. No começo, eu era só o Rodrigo, o cara que se mudou da capital. Mas com o tempo, fui me abrindo. Contei sobre a esposa que morreu, sobre os filhos, sobre os churrascos. Eles ouviram, balançaram a cabeça, compartilharam suas próprias histórias. Seu Alcides tinha 3 filhos que moravam em outros estados. Ele via eles uma vez por ano, se muito. Eles têm suas vidas, ele dizia, sem ressentimento. Eu criei eles para serem independentes. Deu certo. Seu Maurício era viúvo há 15 anos. Os filhos dele moravam perto, mas raramente visitavam. Eles só aparecem quando querem alguma coisa, ele resmungava. Mas eu me acostumei. Prefiro a companhia de vocês mesmo. Seu Ronaldo tinha se afastado da família por causa de uma herança mal dividida. Meu irmão ficou com a casa dos nossos pais. Eu fiquei com um terreno que não valia nada. Brigamos, e nunca mais nos falamos. Já faz 20 anos. E o seu Jerônimo, o mais velho do grupo com seus 74 anos, tinha uma história triste. A filha única dele tinha se casado com um cara que não gostava dele. Aos poucos, ela foi se afastando. Parou de visitar, parou de ligar. Agora ele tinha 2 netos que ele nunca conheceu. Dói, ele admitia. Todo dia dói. Mas a vida continua. A gente encontra outros motivos para viver. Ouvir essas histórias me fez perceber que eu não estava sozinho.
Que tinha muitos homens da minha idade passando pela mesma coisa. Filhos que se afastavam. Famílias que se desintegravam. Pais que eram esquecidos. Era uma epidemia silenciosa de solidão. Mas ali, naquele grupo de dominó, a gente tinha criado algo diferente. Uma fraternidade. A gente se importava um com o outro. Se alguém faltava, os outros ligavam para saber se estava tudo bem. Se alguém estava doente, os outros visitavam. Era simples, mas era real. Teve um dia que o seu Maurício passou mal. Foi um derrame leve, mas assustou todo mundo. A gente se revezou no hospital, ficou com ele, avisou os filhos dele. Os filhos demoraram 2 dias para aparecer. Mas a gente estava lá desde o primeiro minuto. Quando ele recebeu alta, a gente organizou um esquema. Cada um ficava responsável por um dia da semana para visitar, ver se ele estava precisando de algo, fazer companhia. Os filhos dele ficaram surpresos. Vocês fazem isso sem ser família? Um deles perguntou. E o seu Jerônimo respondeu, a gente é família. Só não pelo sangue. Essa frase me marcou profundamente. No fim de tarde, eu voltava para casa. Fazia meu jantar. Coisas simples, mas gostosas. Aprendi a cozinhar melhor. Fazia risotos, assados, sopas. Experimentava receitas novas. Às vezes, a dona Helena vinha jantar comigo. Às vezes, eu ia até a casa dela. A gente desenvolveu uma parceria culinária. Ela me ensinava seus segredos. Eu contribuía com as coisas que eu ia aprendendo. Depois do jantar, eu sentava na varanda com o Boris. A gente ficava ali, em silêncio, só ouvindo os sons da noite. Grilos, sapos, vento nas árvores. Às vezes, a dona Helena aparecia e a gente conversava por horas. Às vezes, eu ficava sozinho com meus pensamentos. Foi numa dessas noites que eu percebi, eu não pensava mais nos churrascos todos os dias. Não acordava mais com aquela sensação de rejeição. Não passava mais horas olhando o celular esperando um convite que nunca chegava. Eu tinha construído uma vida nova. Uma vida onde eu era valorizado. Onde eu tinha propósito. Onde eu era visto. Comecei a me envolver mais com a comunidade. Ofereci meus conhecimentos de engenharia para ajudar na reforma da escola municipal. Não cobrei nada, fiz como voluntário. Ajudei a redesenhar o sistema de drenagem, a reforçar algumas estruturas que estavam comprometidas. O diretor da escola ficou tão grato que me convidou para falar com os alunos sobre engenharia civil. Foi a primeira vez em anos que eu me senti útil profissionalmente. Os alunos fizeram perguntas inteligentes, ficaram interessados. Alguns me procuraram depois para saber mais sobre a profissão. Um garoto, filho de um agricultor, me disse que nunca tinha pensado em fazer faculdade, mas que agora queria ser engenheiro. Aquilo me encheu de um orgulho que eu não sentia há muito tempo. Também comecei a frequentar a igreja. Não por ter me tornado particularmente religioso, mas pela comunidade. O padre era um homem jovem, progressista, que focava mais em ações práticas do que em dogmas. A igreja organizava campanhas de doação, mutirões de limpeza, visitas a idosos. Eu participava de tudo. Foi numa dessas visitas a idosos que eu conheci o seu Floriano. Ele tinha 92 anos, morava sozinho numa casinha nos arredores da cidade. Os filhos dele tinham morrido jovens, um num acidente de carro, outro de câncer. A esposa tinha falecido há 10 anos. Ele estava completamente sozinho. Comecei a visitá-lo toda semana. No começo, ele era arredio, desconfiado. Mas aos poucos, foi se abrindo. Me contou histórias incríveis. Tinha lutado numa guerra, tinha viajado o mundo, tinha vivido aventuras que pareciam saídas de um filme. Sabe o que é mais triste? Ele me disse um dia. Não é estar sozinho. É ter vivido uma vida cheia e não ter para quem contar. Todas as minhas memórias vão morrer comigo. Não vão, eu disse. Você tá contando para mim. E eu vou lembrar. Comprei um gravador e comecei a gravar nossas conversas. Depois, passava para escrito. Criei um pequeno livro com as memórias dele. Não era nada profissional, só páginas digitadas e encadernadas numa gráfica local. Mas quando dei para ele, o seu Floriano chorou. Ninguém nunca se importou assim comigo, ele disse. Aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. Quando ela foi embora,
Eu fiquei pensando muito sobre perdão. Se um dia eu conseguiria perdoar o Ricardo e a Patrícia completamente. Acho que não sei a resposta ainda. Talvez nunca saiba. Mas o que eu descobri é que eu não preciso perdoar para seguir em frente. Eu só preciso me soltar. Hoje, um ano depois da mudança, eu tenho uma rotina que me faz bem. Acordo cedo, levo o Boris para caminhar. Volto, faço meu café, leio o jornal local. Passo a manhã cuidando do pequeno jardim que comecei a cultivar. À tarde, às vezes vou até a praça da cidade, jogo dominó com os outros senhores que se reúnem lá. São pessoas que não sabem nada da minha história anterior. Para eles, eu sou só o Rodrigo, o senhor simpático que se mudou da capital. Tem uma senhora que mora perto, a dona Helena. Ela é viúva também, deve ter uns 62 anos. A gente começou a conversar porque ela sempre passava na frente da minha casa quando ia fazer compras. Um dia, eu ofereci ajuda para carregar as sacolas dela. Ela aceitou. Viramos amigos. Ela me convida para almoçar todo domingo. E sabe qual é a diferença? Ela me convida porque quer minha companhia. Não porque eu pago alguma coisa. Não porque eu sou útil. Só porque ela gosta de conversar comigo. É engraçado como a gente às vezes precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes, eu ainda olho o meu caderno. Aquele onde eu anotava todos os churrascos que eu não fui convidado e todos os pagamentos que eu fiz. Eu não sei por que guardei. Talvez como um lembrete. Talvez como uma prova de que eu não estava louco. De que aquilo realmente aconteceu. 743 mil reais. Foi quanto eu calculei que gastei durante aqueles 6 anos. 743 mil reais em troca de 0 convites. Mas sabe o que eu descobri? Aquele dinheiro não faz falta. Porque agora eu gasto comigo. Compro os livros que quero ler. Faço as viagens que quero fazer. Ajudo as pessoas daqui da cidade quando percebo que precisam, mas não por obrigação, por escolha. Doei dinheiro para a reforma da igreja local. Ajudei a família de um vizinho que estava passando necessidade. Patrocinei a festa junina da escola. E sabe qual é a diferença? Essas pessoas me agradecem. Me incluem. Me valorizam. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu decidi dividir o que eu tenho. Teve um momento marcante umas semanas atrás. Eu estava na praça jogando dominó quando um dos senhores, o seu Jerônimo, me convidou para um churrasco na casa dele no fim de semana. Vai ser uma coisa simples, nada demais, mas a gente ia gostar que você fosse. Eu fiquei alguns segundos sem saber o que responder. Era só um convite simples. Mas para mim, depois de tudo, era imenso. Vou sim. Muito obrigado pelo convite. E eu fui. E foi maravilhoso. Era uma casa simples, com uma churrasqueira de tijolo no quintal. Tinha umas 20 pessoas, a maioria idosos da vizinhança. A carne não era do tipo mais caro, mas estava bem temperada e feita com carinho. As pessoas conversavam, riam, contavam histórias. E eu fui incluído em todas as conversas. Perguntaram da minha vida, da minha história. Não porque queriam julgar, mas porque queriam me conhecer. Quando eu voltei para casa naquela noite, com o Boris correndo na minha frente, eu percebi que aquilo era o que eu sempre quis. Não churrascos extravagantes com dezenas de pessoas desconhecidas, mas conexão genuína, pertencimento, ser visto. Outro dia, eu estava organizando umas caixas que ainda não tinha aberto desde mudança quando encontrei as fotos antigas. Fotos de quando o Ricardo e a Luciana eram crianças. O Ricardo com 6 anos, sentado no meu colo. A Luciana dando seus primeiros passos, com as minhas mãos segurando ela. As festas de aniversário que eu organizava. As viagens que a gente fazia. Eu olhei aquelas fotos por horas. E não senti raiva. Não senti ressentimento. Senti uma tristeza suave. Uma melancolia pelo que podia ter sido e não foi. Pela relação que a gente podia ter mantido se eles tivessem feito escolhas diferentes. Ou se eu tivesse tido coragem de impor limites antes. Mas também senti gratidão. Porque aqueles momentos aconteceram. Porque eu tive aqueles anos com eles. Porque, de alguma forma torta, aquela experiência de exclusão me levou até aqui. E aqui é um lugar bom. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se um dia o Ricardo vai perceber o que ele perdeu.
Não sei se vai ter um pedido de desculpas, uma tentativa de reconexão. E sabe de uma coisa? Eu não dependo mais disso para ser feliz. Porque eu aprendi que a gente não pode obrigar as pessoas a nos valorizarem. A gente só pode escolher pessoas que já nos valorizam. E foi isso que eu fiz. Eu. Escolhi minha paz. Escolhi recomeçar. Se você está passando por algo parecido, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é obrigado a aceitar migalhas de afeto. Você não é obrigado a comprar o amor das pessoas. Você não é obrigado a ficar onde você não é valorizado, mesmo que sejam seus próprios filhos. E não, você não é egoísta por se priorizar. Você não é covarde por ir embora. Você é corajoso por reconhecer seu valor e exigir que ele seja respeitado. Eu passei 6 anos esperando ser incluído no próximo churrasco. 6 anos acreditando em promessas vazias. 6 anos pagando para ser tolerado, não amado. Quando eu finalmente cortei todos os pagamentos e sumi, muita gente me julgou. Me chamou de vingativo, de cruel, de irresponsável. Mas eu não fiz aquilo para me vingar. Eu fiz aquilo para me salvar. E hoje, sentado aqui na minha varanda simples, com o Boris deitado aos meus pés, olhando essas montanhas que já fazem parte da minha paisagem diária, eu posso dizer com certeza, eu fiz a coisa certa. Minha história é um alerta. É um lembrete de que família não é quem divide o seu sangue, mas quem divide sua mesa. E se você não tem lugar naquela mesa, por mais doloroso que seja, você precisa encontrar sua própria mesa. Eu encontrei a minha. E ela é pequena, simples, mas é minha. E eu sou feliz nela. Então, se você me perguntar se eu me arrependo de ter prometido me incluir por 6 anos e depois ter cortado tudo e sumido, minha resposta é não. Absolutamente não. Eu só me arrependo de não ter feito isso antes. Porque a vida é curta demais para a gente passar ela inteira esperando por convites que nunca chegam. Chega uma hora que você precisa fazer seu próprio churrasco. Convidar as pessoas que realmente querem estar lá. E começar a viver de verdade. Foi o que eu fiz. E pela primeira vez em muito tempo, eu tô vivendo. De verdade.